Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, a partir da página 662. Nós lemos assim: A Cristo, em sua agonia na cruz, sobreveio um raio de conforto. Foi a súplica do ladrão arrependido. Ambos os homens que estavam crucificados com Jesus a princípio o injuriaram, e um deles, sob os sofrimentos, tornara-se cada vez mais desesperado e provocante. Assim, não foi, porém, com o companheiro. Este não era um criminoso endurecido. Extraviara-se por más companhias, mas era menos culpado que muitos dos que ali se achavam ao pé da cruz, injuriando o Salvador. Vira e ouvira Jesus, e ficara convencido por seus ensinos. Mas dele fora desviado pelos sacerdotes e príncipes, procurando abafar a convicção, imergira mais e mais fundo no pecado, até que foi preso, julgado como criminoso e condenado a morrer na cruz. No tribunal, e a caminho para o Calvário, estivera em companhia de Jesus. Ouvira Pilatos declarar: Não acho nele crime algum. Notara ali o porte divino e seu piedoso perdão aos que o atormentavam. Na cruz, vê os muitos grandes doutores religiosos estenderem desdenhosamente a língua e ridicularizarem o Senhor Jesus. Vê o menear das cabeças. Ouve a ultrajante linguagem repetida por seu companheiro de culpa: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ouve entre os transeuntes muitos a defenderem Jesus. Volve-lhe a convicção de que este é o Cristo. Voltando-se para seu companheiro no crime, diz: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? Os ladrões moribundos não mais têm a temer os homens, mas um deles é assaltado pela convicção de que há um Deus a temer, um futuro a fazê-los tremer. E agora, todo poluído pelo pecado, como se acha, a história de sua vida está a findar. E nós, na verdade, como justiça, geme ele, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Quando condenado por seu crime, o ladrão ficará possuído de desânimo e desespero. Mas pensamentos estranhos, ternos, surgem agora. O Espírito Santo ilumina-lhe a mente. Em Jesus ferido, zombado e pendente da cruz, vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No misto de esperança e de agonia, a desamparada moribunda alma atira-se sobre o agonizante Salvador. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A resposta veio pronta. Cheias de amor, de compaixão e de poder, as palavras: Na verdade te digo hoje que serás comigo no paraíso. Por longas horas de agonia, injúrias e escárnios caíram aos ouvidos de Jesus. Houve ainda em volta o som das zombarias e maldições. Coração anelante, estivera atento a ver se ouvia alguma expressão de fé da parte dos discípulos. E ouvira apenas as lamentosas palavras: Nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Quão grata foi, pois, ao Salvador a declaração de fé e amor do ladrão prestes a morrer. Enquanto os dirigentes judeus negam a Jesus e seus próprios discípulos
duvidam da sua divindade. O pobre ladrão, no limiar da eternidade, lhe chama Senhor. Muitos estavam dispostos a chamá-lo Senhor quando operava milagres, e depois de haver ressurgido do sepulcro. Ninguém, no entanto, o reconheceu, enquanto, moribundo, pendia da cruz, a não ser o ladrão arrependido, salvo a hora 1/10. Aqueles que, ao pé da cruz, questionaram pelas vestes de Cristo, pararam para escutar. Emudeceram as vozes iradas. Com a respiração suspensa, olhavam para Cristo e esperavam a resposta daqueles lábios, já quase sem vida. Ao proferir ele as palavras de promessa, brilhante e vívido clarão penetrou a escura nuvem que parecia envolver a cruz. Ao ladrão contrito sobreveio a perfeita paz da aceitação de Deus. Na verdade, te digo hoje que serás comigo no paraíso. Cristo não prometeu que o ladrão estaria com ele no paraíso naquele dia. Ele próprio não foi naquele dia para o paraíso. Dormiu no sepulcro e na manhã da ressurreição disse: ainda não subi para meu Pai. Mas no dia da crucifixão, o dia da aparente derrota e treva, foi feita a promessa. Cristo dava ao pobre pecador a certeza: tu estarás comigo no paraíso. Os ladrões crucificados com Jesus foram colocados um de cada lado e Jesus no meio. Isso foi feito por instrução dos sacerdotes e principais. A posição de Cristo entre os ladrões indicava ser ele o maior criminoso dos três. A inteira significação de seu ato, porém, não viram os sacerdotes. Como Jesus, crucificado com os ladrões, foi posto no meio. Assim, a sua cruz, colocada no meio de um mundo a perecer no pecado, e as perdoadoras palavras dirigidas ao ladrão arrependido, fizeram brilhar uma luz que brilhará até os remotos recantos da terra. Aquele foi um dia incomum. Em pleno meio-dia, as trevas cobriram a terra. A escuridão envolvia não apenas o mundo físico, mas envolvia também o coração de Jesus. Todos o abandonaram. Ele sentia, inclusive, a separação de Deus. Deus nunca abandonou seu filho, mas, na verdade, naquela hora, Cristo estava separado de Deus. Porque, na cruz, Jesus assumiu todos os nossos pecados, recebeu sobre os seus ombros toda a nossa culpa. E o nosso pecado fez separação entre Jesus e Deus. Sim, o pecado separa de Deus. O pecado cria um abismo entre a criatura e o Criador. Se nós não nos separarmos do pecado, o pecado finalmente nos separará de Deus. Ali na cruz, Deus não podia manifestar a sua face, porque o pecado encobria a face de Deus da visão de Jesus Cristo. Ali, na cruz, Jesus sentiu a dor do pecador em agonia após o juízo final, separado completamente de Deus e da sua presença. Ali na cruz, Cristo verdadeiramente enfrentou o que será o dia da destruição final. Ninguém estava com ele, nem seus discípulos permaneceram ali. As pessoas a quem tanto ele ajudou, por quem tanto trabalhou, o injuriavam e desdenhavam dele. Dos seres humanos, recebeu apenas maus tratos e blasfêmia. Mas, no meio de tanto sofrimento, tanto físico quanto emocional, Jesus teve a alegria de ver um coração se abrindo para a salvação. Ali, pregado à cruz, Cristo, através da sua graça, ainda realiza um grande milagre: a transformação de um coração pecador numa alma salva para a vida eterna.
Aquela alma que se abria para Cristo não era uma pessoa com uma vida bonita. A sua história estava marcada por pecados, por roubo, por maldades. Ele merecia aquilo que estava recebendo. Era um bandido, um ladrão. Mas enquanto o seu companheiro desdenhava de Jesus, ele abria o seu coração para Cristo. Nós encontramos diante de Jesus, ali na cruz, um vívido contraste. A graça de Deus se manifesta a todos, bons e maus, justos e injustos, pessoas com uma vida certinha e com uma vida cheia de erros e maldades. Todos têm a oportunidade de estar diante de Jesus. Mas na presença de Cristo, alguns se fecham, endurecem a sua alma, perdem a sensibilidade do coração, renunciam à oportunidade, perdem para sempre a chance da salvação e da vida eterna. Diante do mesmo Cristo, na mesma situação, outros corações se abrem, se sensibilizam, aceitam o toque do Senhor, recebem a graça da presença de Cristo, são perdoadas por Ele e redimidas pela sua bondade. A vida daquele homem era marcada por um passado trágico, um passado de pecados e culpa, mas ele não deixou que o seu passado determinasse o seu futuro. Ele não podia voltar atrás e corrigir tudo o que havia feito até então. A vida é assim. Nós não temos a chance de recomeçar. Nós não temos novas oportunidades para escrever uma outra história, para começar a vida novamente. O que passou, passou. Não dá para mudar. Mas nós podemos escolher não deixar que o passado determine o nosso futuro. Os erros de ontem podem ser superados pela presença e a graça de Jesus hoje. A culpa de ontem pode ser perdoada pela presença de Cristo em nossa vida agora. O passado de incertezas, de condenação, de erros, pode ser trocado por um presente e futuro de bênçãos, em que Cristo habita em nós. Aquele homem reconheceu a sua culpa e, diante da oportunidade de salvação, mesmo na hora 1/10, no momento limite da sua vida, abriu o seu coração para Jesus. Repreendeu o seu companheiro e disse: "Você não teme a Deus? A nossa vida está toda errada. Nós estragamos todas as chances que Deus nos deu. Fizemos apenas aquilo que é maldade. Merecemos aquilo que estamos recebendo. Você não teme a Deus? Você não reconhece naquele que está no nosso meio o Filho de Deus? Senhor, lembra-te de mim quando vieres do teu reino." Mesmo vendo apenas trevas, mesmo vendo um ambiente completamente hostil e completamente contrário a tudo, aquele ex-ladrão enxerga Jesus como rei. Ele vê com os olhos da fé. E Cristo realiza ali o grande milagre da salvação. Jesus diz: na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso." Não foram os sacerdotes que ouviram essas palavras de Jesus. Não foi para eles que essa promessa foi feita. Nem mesmo os discípulos tiveram a oportunidade de receber essa promessa dos lábios de Jesus. Quem a recebeu foi um ladrão condenado, prestes a morrer. Isso mostra para nós que não importa quem fomos, não importa o que fizemos ontem, não importa todos os erros que cometemos, não importa todas as fraquezas que tenhamos, não importa quem sejamos, não importa a nossa história passada. Em Cristo, tudo se faz novo. Através de Cristo, uma nova vida pode começar. Através de Jesus, a vida eterna pode tornar-se uma realidade para nós. Em breve, Jesus voltará. E quando Jesus voltar, haverá uma cena interessante.
nós vamos encontrar de um lado um ladrão que teve a chance de ser salvo por Jesus, mas que estará pedindo as rochas caiam sobre ele, porque fechou a sua alma para a oportunidade de graça que o céu apresentou. E de outro lado, nós encontraremos alguém que viveu as mesmas circunstâncias, que foi companheiro dos mesmos crimes, mas que estará com seus braços abertos, recebendo com alegria a Jesus e o cumprimento da sua promessa. Finalmente, ele vai com o Pai para o paraíso. Isso deve nos fazer pensar na nossa vida. Deus nos circunda com muitas oportunidades. Dia a dia, nós temos a chance de conviver com Jesus, de ouvir as suas palavras, de enxergar a sua pessoa, de ver os seus atos e de tomar posição diante de Cristo. Todos nós temos muitas chances, muitas oportunidades. Como temos reagido diante da graça de Deus? Temos aceitado a Jesus e o recebido em nosso coração. As oportunidades e bênçãos de Deus têm nos aproximado dele ou fechado a nossa alma para o céu. Muitos que estarão entre os perdidos passaram muito tempo ao lado de Jesus. Mas, embora estando próximos a Cristo, não o receberam. Outros terão vivido a sua vida toda em caminhos errados. Mas, talvez no único momento em que lhe foi disponível a oportunidade de graça e salvação, aceitou a chance que o céu deu e foi salvo pelo poder de Jesus. Por isso, o céu reserva muitas surpresas para aqueles que estiverem lá. Muitos líderes religiosos que viviam com a Bíblia debaixo do braço, vestidos com terno e gravata nos púlpitos, ficarão de fora. E muitos que foram considerados os piores da terra, indignos de qualquer consideração, estarão no céu. Injustiça de Deus? Não. Escolhas humanas. Não é a aparência exterior que determina o nosso futuro. É a decisão do nosso coração. Seria bom que quanto antes as pessoas aceitassem a Cristo. Ao fazer isso, a sua vida seria melhor e mais feliz. Alguns não fazem isso. Mas se não aceitaram Jesus durante toda a sua vida, que não percam o último momento, a última chance, a última oportunidade. Que você esteja lá no céu. Que você não perca a chance de salvação que Deus oferece. Não haverá uma segunda vida. A oportunidade de aceitarmos Jesus é apenas esta existência. Aproveite-a da melhor maneira possível. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.